Você, Lilian, poderia compartilhar um exemplo prático de como a cocriação e a busca pela abundância transformam a vida de alguém? Eu! É ela mesma! Gente, eu venho de uma família, meu pai portuário, tá? Minha mãe dona de casa. Claro, minha mãe ajudava meu pai, minha mãe é uma super mulher, ela fazia... Meu pai nunca ganhou muito, ela fazia um milagre dentro de casa. Mas Sim. eu sempre quis mais, desde pequena, tá? Sempre, toda a vida, mais 6 meses e 4 dias, como eu digo. Pra vocês terem uma ideia, eu e meu irmão. O meu irmão, eu sempre dou um exemplo dele, assim, eu sou fã dele, né? Ele é um grande empresário, grande mesmo, assim, ele tem um patamar financeiro muito bom. Dá de 10 a 0 em mim, eu sou. Com todo respeito, eu sou o cocô da mosca, do cocô do cavalo, pode dizer. Ai, gente. Assim. Então, assim, ó, o que acontece? Mas o que ele fez? Claro, ele veio ele queria mais. Meu pai dava aquilo que ele podia, nunca nos faltou nada. A gente tinha o presente que a gente queria no Natal, escolhe, minha mãe juntava dinheiro o ano todo e dava, enfim, Claro, essas coisas. sim. Mas a gente nunca teve abundância de amor, teve abundância de muitas coisas, mas o dinheiro era mais ou menos contado, porque o meu pai tinha que, mas meu pai era um cara mirador, assim, bom, enfim. Sim. Aí o que acontece? Meu irmão vislumbrou, vou dar o exemplo dele primeiro, depois eu dou o meu. Meu irmão vislumbrou que ele queria mais, tipo, ele queria mais coisas e meu pai não estava conseguindo dar. E aí, naquela época, meu irmão tem 60, quase 70 anos, ele começou a juntar, na época era vidro e osso que se juntava, ele começou a juntar vidro e osso para vender e fazer dinheiro daquilo ali, para poder comprar as coisas que muitas vezes meu pai não tinha condições de dar. O que aconteceu? Olha só, gente, por isso que eu digo, ó. Ele vislumbrou que ele tinha muito mais capacidade do que ele sozinho, tá? Com aquele carrinho que ele carregava e vendia pra pessoa. Ele pegou o dinheiro que ele vendeu, ele construiu, comprou, não sei bem a história, 4 carrinhos. Foi a primeira empresa que ele montou com 8 anos de idade. 4 carrinhos. E aí, claro, ele não podia fazer negócio nos 4 carrinhos. Ele chamou uns amiguinhos da volta, que ele viu que tinha capacidade, como ele, né, de querer algo a mais. Olha aqui, ó, eu tenho 4 carrinhos assim pra gente fazer negócio. Eu sou o dono da frota. Mas vocês podem ser meus sócios. Eu ganho 50% de vocês. Todo mundo topou. Foi a primeira empresa que ele montou. Já tinha essa coisa do empreendedorismo Entendeu? Nato. E eu já fui mais assim, fui mais mimadinha e tal, né? Mais caçulona. Eu vim assim, muitos anos depois do meu irmão e da minha irmã. Mas eu também tinha sentido, ele me ensinou muito, assim, pra ter uma ideia, coisa feia, não ensine isso aos seus filhos que eu vou dizer agora. Ele me ensinou a negociar desde pequena. Quando eu me machucava, chorava alguma coisa, ele dizia assim pra mim, não fica triste. Eu chamo ele de pai e neto, meu pai trabalhava muito, então ele sempre me levava na escola. Então, tanto quando eu casei, eu entrei metade da igreja com meu pai e metade da igreja com ele. Ah, que legal. Foi assim, porque eu tenho 2 pais, né? Tinha, porque o meu pai já faleceu. Ele dizia, não chora, o mano vai te dar um dinheirinho pra tu comprar uma coisa que tu queira. Olha só, não ensinem aos seus filhos, nem deixem eles verem isso. Aí eu chorava, aí botava a mão assim, tá? Aí ele me dava ali um dinheiro. Aí eu olhava, não era o que eu queria, porque vamos supor que eu quisesse uma boneca que ele não ia dar, e eu chorava mais até ele me dar o que eu queria. Ou seja, já comecei a negociar, isso eu tinha 3, 4 anos de idade, tá, gente? Olha só, já desde pequeno. Aí tá, meu pai, como ele trabalhava no Porto, ele ganhava muito chaveiro, assim, de muitos lugares do mundo, tá? E eu tinha uma coleção gigantesca de chaveiro. Mas um dia eu vislumbrei que eu queria um negócio que tinha numa loja de um senhor que tinha uma lojinha de tudo, assim, aquelas lojas que eu seria tipo um Secos e molhados. E eu queria uma coisa lá e não queria pedir pro meu pai e pra minha mãe, eu queria negociar com ele. Eu fui lá com meu painel de chaveiros, que eu tinha vários chaveiros no mundo todo. Claro, deveria valer muito mais do que eu me pagou, né, óbvio. E aí eu fui lá negociar com o cara que eu queria trocar por aquilo que eu queria que tinha na loja dele lá, uns brinquedos, sei lá o que era, não me lembro direito. E depois ele foi até a minha casa, né, falar com meu pai e com a minha mãe, e disse pra mim, olha, eu vou negociar com ela. E eu só vou fazer isso, eu nem preciso de chaveiro. Porque ela foi tão boa, na negociação. Tão persuasiva que eu vou negociar com ela. E eu também comecei assim, eu fazia teatro com as minhas amigas, eu cobrava entrada pro teatro. No teatro tinha lanche pra vender, eu sempre fui empreendedora também. Sempre. Então é sobre isso. É tu cocriar, mas tu também ter a capacidade do quê? De decidir, de dar o teu salto quântico, de trabalhar para isso. Oração, entendeu? Então é todo um contexto. Porque eu até dou um exemplo, assim, eu não sei se eu já dei aqui. Os caras chegaram numa cidade que ninguém usava sapato, 2 vendedores de sapato, tá? E aí um deles pegou e disse assim, chegou, viu que todo mundo de pé descalço, pegou, meu Deus, tô lascado.
vou-me embora, não vou vender sapato pra ninguém. Foi embora, continuou Porque pobre. ninguém usa, Porque ninguém usa, né? E o outro, yes, tô rico, vou vender sapato pra todo mundo. Vendeu sapato pra todo mundo, saiu de lá milionário. Então assim, ó, é a visão que a gente tem da coisa. Isso eu aplico para os problemas também, tá? O que tu vai fazer? Tu vai ficar chorando em cima do problema ou tu vai tirar o foco do problema e vai botar o foco em algo para solucionar aquele problema? Deixa ele ali quietinho, não posso resolver agora? Vou deixar ele aqui quietinho. Vou pensar em algo para aumentar a minha renda para eu resolver esse problema. Entendeu? É sobre isso, é o pensamento, é o foco. O problema não é o que problema, o problema não é o problema é o que se faz com o problema. E para tudo na vida serve isso, tá? Se hoje eu tô numa crise, o problema não é a crise, é o que eu vou fazer com a crise. Eu vou ficar sentado chorando, reclamando da crise ou vou fazer algo para mudar essa crise? Entendeu? E essa é a virada de chave e esse é o start. E isso qualquer pessoa pode fazer, tá? Qualquer. Se eu tô passando por uma crise financeira e eu tô sem emprego, mas eu sei fazer bolo e todo mundo elogia o meu bolo, eu vou fazer bolo para vender. Todo mundo vai querer comprar meu bolo porque eu sei que é bom. E assim sucessivamente, entendeu? Não existe crise a não ser que tu queiras fazer a crise. Não tem governo, não tem nada. Muita gente na pandemia quebrou. Mas quantas pessoas ficaram milionárias? Foi a época que mais pessoas se tornaram milionárias no Brasil. Então assim, ó, a crise foi a mesma para todo mundo. O país foi o mesmo para todo mundo. A pandemia foi o mesmo para todo mundo. Por que umas pessoas, elas quebraram e outras expandiram? Tá aqui, ó, é a cabeça, é a visão, entendeu?